Irmãos, nós vamos agora, nesse espaço de tempo que nós temos, né? Não se preocupe não, porque eu levo muito a sério uma leitura que eu fiz, uma frase de Cícero, um orador romano. Ele disse: ser breve e agradarás, né? Então, eu não vou me demorar na exposição da palavra nesta noite. Hoje coube na escala Pastor Eudes, então a gente vai... Outro dia eu estava assim, impossibilitado, muito gripado. Espero em Deus que não vá tossir, né? Porque hoje, pela manhã, eu tossi. Não era a minha vez, o presbítero Silas não pôde vir, eu tive que improvisar, mas deu certo para a glória do Senhor. É Salmo 150, que já foi lido pelo pastor Gedaías no início. O hino que foi introduzido, o culto, também tinha um propósito, que é justamente falando sobre adoração, celebração ao Senhor, né? Eu vou ler novamente, porque o salmo é pequeno, e vou fazer pontuar algumas coisas importantes para a vida da igreja nessa noite, e você também que está lá na sua casa, através do YouTube, nos assistindo nesta noite. Espero que Deus seja gracioso, que enquanto eu falo aos seus ouvidos, Deus fale ao seu coração, porque eu já disse inúmeras vezes aqui, que eu não tenho o poder de falar ao seu coração. Aliás, nenhum pregador tem. A gente fala aos ouvidos, daí para diante é uma obra exclusiva da graça de Deus. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com som de trombeta, louvai com saltério e a harpa, louvai com a dufe e a flauta, louvai com instrumento de cordas e com órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. A expressão hebraica é aleluia, né? Aleluia, louvai ao Senhor. Feche os olhos, por favor. Pai, ser servido nesta noite, neste momento, continuar falando no nosso coração, agora através da Tua santa e bendita palavra. Nos dê graça, capacita-nos pelo Teu Espírito, para que possamos compartilhar com os Teus filhos, com a Tua igreja, a santa palavra do Senhor. Esta é a nossa oração, que nós fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Salmos é um livro de cântico, de celebração. E os judeus o têm, né, como um dos o seu cantor, né? E imagine cantar o Salmo 119. Mas, queridos, nós olhamos nesse livro tantas coisas preciosas, e o livro é fechado, digamos assim, é completado com este belíssimo salmo de adoração, em que Deus, ou melhor, o salmista, que aqui não é identificado o nome dele, chamado um salmo anônimo, ele conclama as pessoas, todos os seres, a exaltar, a celebrar ao grande e poderoso Senhor. Então, nessa noite eu queria pontuar com vocês aqui algumas coisas importantes que eu descobri aqui para a nossa edificação espiritual. Tá bom, queridos? Vamos lá. A primeira coisa, irmãos, é que neste salmo, uma das primeiras lições que nós encontramos é justamente que é identificado o objeto do louvor, né? Amém? Vou repetir. É identificado o objeto do louvor. Louvai ao Senhor. Se você observar nas Bíblias, geralmente esse nome Senhor, neste salmo, está em tudo em letras maiúsculas, que significa Iavé, ou Javé, ou Jeová, aportuguesando a palavra. É o nome mais sagrado de Deus, né? É o nome mais exaltado. No Velho Testamento, Deus é nomeado por Iavé, Adonai, Elion. No Novo Testamento é Pater, Tel, Kyrios. São nomes de Deus que a Bíblia nos apresenta justamente para mostrar a grandeza deste Deus, esse Deus autoexistente, esse Deus que é infinito, eterno, que se revelou através da natureza, através de sua palavra, para a edificação dos homens, para levá-los à adoração ao Senhor. Um dos momentos mais gloriosos da vida da igreja, quando ela se reúne para a celebração, irmãos. Observem que depois de o autor apresentar o objeto da adoração, que é o Deus verdadeiro, o Deus invisível,
Nós não precisamos de uma representação física para tributar louvores ao nosso Deus. Ali é uma proibição, porque Deus é Espírito, diga amém, irmãos. E o Espírito é Deus. Deus é Espírito, então nós adoramos a Deus sem vê-lo. Adoramos uma adoração espiritual, uma adoração de coração que o agrada, conforme estabelecido por Ele em sua santa e bendita palavra. Adorar a Deus, irmãos, é seguir o que está prescrito na palavra do Senhor. Não adianta ninguém querer inventar outra maneira de adorar o Senhor. O objeto está identificado. Adoramos a Deus, esse Deus verdadeiro, Deus Criador, Deus Redentor, o Deus presente, o Emanuel. Um dos versículos, aliás, 2 versículos que eu nunca, jamais irei esquecer. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14 são: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, bendito seja o nome do Senhor. Nós adoramos a Cristo, irmãos, tributando louvores ao Senhor. O objeto está identificado, adoramos ao Deus verdadeiro. Lá no Salmo 115, que foi lido recentemente numa de nossas reuniões, fala: os deuses deles é que não conhecem, só tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não andam, mão, mas não apalpa, e assim por diante. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que Ele apraz, bendito seja o nome do Senhor. A segunda coisa, irmãos, é que aqui estão identificados os lugares onde Deus é adorado. Está escrito, né, aqui: louvai a Deus no seu santuário. Tudo indica que quando esse poema foi produzido, o templo de Jerusalém já era uma realidade. Quando foi Murilo leu, aliás, não foi Murilo, foi alguém leu aqui o Salmo 100, Franklin, foi? Diz assim, irmãos: entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Então, olhando para a realidade bíblica antiga, o santuário era o local ideal da adoração ao Senhor. Aliás, o próprio Deus disse que seria assim. Depois que o santuário móvel foi construído e mais tarde o templo lá em Jerusalém, ali era o lugar onde Deus era celebrado e adorado. Entrai nos seus átrios, né? Por quê? Porque o santuário tem um átrio, tem um lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos e o lugar santo é privativo dos sacerdotes. Ali não havia culto para o povão se apresentar diante do Senhor, mas nos átrios sim. O átrio havia o altar do holocausto, a bacia de lavar, e o povo se reunia ali para celebrar o Senhor e olhar e participar do culto que era celebrado ao Senhor 2 vezes por dia. 2 vezes por dia, irmãos. Pastor, por que essa ênfase? Porque o povo está com dificuldade de subir a casa do Senhor. Entrar nos seus átrios, a igreja reunida, trazendo a mensagem contextualizando para a época que nós estamos vivenciando, que são os últimos dias, conforme Jesus falou, Paulo falou também, os apóstolos falaram. A igreja do Senhor, o povo reunido, é o lugar onde Deus deve ser celebrado, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava na mensagem rápida que nós falamos aos homens na sexta-feira passada via videoconferência, nós falamos isso. Qual a grande razão do culto? Por que o culto é importante, irmãos? Por causa da presença do Senhor no meio do seu povo, bendito seja Deus por isso. Amém? A presença de Deus é a realidade dentro do santuário, irmãos. Não depende de minha santidade, da sua santidade, da nossa consagração, não. Depende unicamente da fidelidade de Deus. Ele prometeu em sua palavra, quando estivessem reunidos 2 ou 3, reunidos em seu nome, ali estaria Ele no meio deles. Então o Senhor está presente. É por isso que nós estamos aqui para adorar o Senhor, na beleza de sua santidade, bendito seja o nome do Senhor. Entrar em seus átrios, no santuário do Senhor. Infelizmente, irmãos, a pandemia, eu já disse inúmeras vezes aqui, ela destroçou a igreja, porque ela tirou o povo do santuário, quer dizer, das reuniões presenciais.
E nós tivemos que improvisar e usar os recursos da tecnologia e colocamos a igreja nos lares dos irmãos. Foi bom, porque atendeu uma necessidade, mas também trouxe uma complicação, porque está muito difícil trazer o povo para se reunir, para celebrar o Senhor presencialmente. Observe que o texto sagrado diz aqui no salmo que nós lemos aqui, irmãos, olhem: louvai ao Senhor, a Yahvé, louvai a Deus no seu santuário. Amém? Estou falando na estrutura arquitetônica, física, não. Estou falando o povo reunido. O povo, a igreja reunida celebrando ao Senhor. Aí, ali, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, irmãos. Infelizmente, muitos irmãos estão perdendo o prazer de se reunir na casa do Senhor para nós adorarmos a Deus. Às vezes, quem é o pregador? Aquele ali não está com nada. Quem vai cantar? A gente começa a selecionar de uma maneira ruim, os momentos que a gente deve comparecer, subir à casa do Senhor para celebrar ao nosso Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, né, irmãos? Também é falado aqui, louvar no firmamento do seu poder, tem duas interpretações. Uns acham que a natureza, a grandeza, né, da criação leva as pessoas a adorar ao Senhor, e outra ideia é que Deus é adorado também no céu. Amém? Se você abrir o livro de Apocalipse, você vai ver os hinos que são entoados ao Senhor no céu. Nesse exato momento que nós estamos aqui, os serafins, os seres viventes estão clamando, celebrando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a ideia de nós estarmos reunidos reflete aquilo que está acontecendo no céu, porque Deus é celebrado, é adorado, é exaltado. Mas continuemos aqui. Depois o texto apresenta aqui as duas grandes razões por que nós devemos louvar e engrandecer ao Senhor. Primeiro, pelo que Ele faz. E aqui muita gente se anima, né? Eu estou para a igreja hoje porque Deus me deu uma bênção e eu quero agradecer, quero louvar ao Senhor. Não está nada errado, porque o texto diz assim: louvai pelos seus atos poderosos. E realmente, irmão, Deus tem realizado atos poderosos, estão registrados na palavra do Senhor, na história da igreja. Cada um de nós aqui deve ter uma experiência profunda com esse Deus e tem muita coisa para agradecer pelo que Ele fez conosco. Por exemplo, o meu caso, bem rapidinho, eu nasci e me criei numa usina, irmãos. Já disse inúmeras vezes aqui: para ser macho tem que beber, fumar e outra coisa que eu não posso dizer em público. Sem perspectiva nenhuma de ser um crente, um servo do Senhor, e ter uma vida assim, média, em termos financeiros. Mas, irmão, Deus me traz desta usina para a casa de uma tia minha, ali, eu fiquei ali, estudando, depois fui trabalhando na Casa da Caneta. Os antigos talvez conheçam a gente, não sei se se lembra, né? Ali na Duque de Caxias, era na Duque de Caxias, depois foi naquela que desce lá para o quartel ali dos bombeiros, por ali para baixo. E Deus me trouxe, me colocou na igreja presbiteriana e comecei a abrir os olhos pelo Espírito, entender e compreender esse Deus glorioso, e hoje estou aqui pela graça e bondade de Deus. Irmãos, grandes são os feitos do Senhor, que Ele tem realizado para o seu povo, inclusive para a minha e para a sua vida, e por isso Ele deve ser celebrado. Louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Olhando para a Bíblia, Deus escolhe em Abraão um povo, depois traz esse povo do Egito para Canaã, abre o Mar Vermelho, represa o Jordão, destrói as cidades, dá vitória a este povo, estabelece aquela nação, está aí o povo ainda aí vivos, aí na incredulidade, mas está aqui na face da terra como uma nação organizada.
São milagres, são maravilhas do Senhor, queridos. Por isso nós devemos exaltar a Deus. Mas a expressão seguinte está falando que devemos louvar a Deus pelo que Ele é. Gostei muito do cântico. Acho que tudo foi arrumado hoje para esse momento. Porque as meninas cantaram aqui do Jirê falando sobre isso, que nós não louvamos a Deus somente pelo que Ele faz, e sim, especialmente pelo que Deus é. Amém? Deus é sublime, é excelso, é infinito. Diga amém, irmãos. Tem atributos incomunicáveis, eterno, imortal, invisível, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Esse é o Deus que a Bíblia revela, é o nosso Deus, o Deus grande e todo-poderoso, bendito seja o nome do Senhor. Louvai pela excelência da sua grandeza. Grande é o Senhor, diz a Bíblia, e muito digno de ser louvado. E você, meu querido e minha querida irmã que está aqui nesta noite, você foi chamado para adorar, para servir ao Senhor. O pastor estava ministrando hoje pela manhã, o pastor Walter, ele disse aquilo que eu atendi aqui para os irmãos, o que é santificação, purificação, é tirar, irmãos, separar para uso exclusivo de Deus. Você, eu, nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nos purificou, nos perdoou, nos deu o seu Espírito, nos garantiu a vida eterna, nos cumulou de bênçãos especiais. Paulo, escrevendo nos Efésios, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, irmãos. O que Ele tem feito por você? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, adorar a Deus, irmãos, é pelo que Ele fez, as suas maravilhas, e pelo que Ele é. Se eu, você, nós tivéssemos, irmãos, um conhecimento mais aprofundado de Deus, a nossa vida seria totalmente modificada. Por exemplo, o caso de Isaías era profeta, estava exercendo o seu ministério no meio do povo de Deus, o reino de Judá. Mas um dia, lá no santuário, ele teve uma experiência profunda com Deus. Ele disse que eu vi ao Senhor no alto e sublime trono. Ele viu a glória de Deus enchendo aquele santuário celestial. Quando Isaías teve aquela visão de quem Deus realmente é, ele cai diante do Senhor. E geralmente é assim. Quando se tem uma visão de Deus, essa visão profunda, poderosa, não estou falando uma visão cinematográfica necessariamente, aquela profunda impressão na sua alma dada pelo Espírito, você cai diante de Deus, você se humilha e exalta o nome do Senhor nosso Deus. Ai de mim, disse ele, eu vou perecendo. Eu sou homem de lábios puros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Irmãos, precisamos adorar a Deus pelo que Ele realmente é. E para você conhecer, tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, tem que ouvir a voz de Deus, tem que aprender para você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você conhece a Deus, você vai louvá-lo com mais tranquilidade. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Mas avançando, irmãos, para terminar, né? O texto diz aqui que o salmista, ele começa a mostrar que se deve usar todo o aparato instrumental que se possa celebrar o Senhor. E ele cita na época, né, cita aqui, instrumento de cordas, instrumento de sopro, instrumento também de sopro, cordas e percussão. Está aqui na Bíblia, na celebração ao Senhor, né? Eu me lembro que tinha um pastor da denominação que ele dizia que nem gostava de bateria, nem de baterista, mandava tudo para o inferno. Aí um diácono perguntou, mas pastor, o senhor tem esse poder? Aí ele calou-se. Ele, vou dizer o nome dele não, porque ele está no céu, um servo de Deus, né? Pois é, ele não gosta de bateria, nem também do baterista, vai tudo para o inferno. Aí o diácono diz, mas pastor, o senhor tem esse poder?
Aí ele se calou. Irmão, todos os instrumentos que tivermos de música, devemos usá-los para celebrar o Senhor, né? E aqui nós ficamos muito felizes, tem baixo, contrabaixo, bateria, tem guitarra, tem violão, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fora uns que o grupo da bandinha está comprando aí, né? Bumbo e outras coisas, celebrando ao Senhor, numa festa extraordinária. Lá no céu vai ter muita zoada, viu? E você não gosta de zoada, então você tem que parar um pouquinho e refletir, porque lá vai ser instrumentos cantando, tocando, celebrando ao Senhor continuamente. Bendito seja o nome do Senhor, né? Está escrito aqui. Aí o salmista fecha esse salmo dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Uma convocação para todos os seres vivos celebrarem ao Senhor, né? Bendito seja Deus por isso. O pastor Catão fez um corinho uma vez, não sei se eu me lembro, assim: pela manhã as aves cantam ao seu Criador, e nós agora também cantamos ao nosso Salvador. Foi o único poema que o pastor Catão produziu na história ministerial dele, de mais de 50 anos, né? Esse corinho que eu achei muito bonito, eu me lembrava dele, porque o tempo vai passando, a gente vai perdendo um pouquinho, né, irmão? Já estou com 75 anos de idade, e tinha gente aqui com 50 anos que está reclamando da vida, né? Pois é, então, irmãos, há uma convocação pelo Espírito que todo ser que respira louve ao Senhor. Você que gosta de murmurar, a harpa cristã tem um hino muito bonito. Em vez de murmurares, canta o hino de louvor a Deus, irmão. Está ruim? Começa a louvar. Paulo levou uma surra junto lá com o Silas, né? Levou uma surra muito grande. E não era de sandália japonesa, não. O chicote era para arrancar o couro das costas. Preso, perto da meia-noite, diz a Bíblia, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Oh, glória! Só podia acontecer, Carminho, um milagre do céu. De repente, houve um terremoto localizado, abriu todas as portas e eles ficaram livres, bendito seja o nome do Senhor. Até surgiu um hino aí, ou melhor, um livro, Louvor que Liberta. Então, no lugar de estar reclamando, irmão da vida, começa a louvar a Deus. Amém? Mesmo chorando, mesmo que não saiba cantar, começa a louvar a Deus. Lá na igreja congregacional das Almas, não está mais não, está na igreja lá do pastor Jean, né? O irmão, até a Gideão também, né? Nilson Paredes, eu estou falando porque assim, ele tem dificuldade muito com a voz dele. Desafina qualquer... Mas está ali louvando e celebrando ao Senhor, bendito seja Deus por isso, irmãos? Louvai ao Senhor, entrai nos seus atos coínos, adorai a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não perca, irmãos, as reuniões da igreja, querido. A menos que não possa vir, né? Uma das coisas mais angustiantes da minha vida é quando não posso subir para a igreja. Nessa minha enfermidade, aí eu boto, irmão, estou ausente por causa disso. Olha, irmão. Por quê? Porque é o momento mais glorioso na vida da igreja, quando ela se reúne para celebrar o Senhor. Ele é digno, irmãos. Amém? Adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, está fazendo e vai fazer, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite, nos dê graça, a gente possa ser mais liberais nesta área, possamos estar sempre. A igreja primitiva, ela sentiu uma atração para estar juntos, irmãos, todos os dias na igreja. Nós temos um culto público uma vez por semana, né? Culto de oração na terça-feira, que também é público, mas é mais reservado. O restante tem as mulheres que estão se reunindo em oração na segunda-feira, na quinta-feira, mas muitos estão faltando, infelizmente. Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém, irmãos?
Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você que está sofrendo, está com dificuldade, experimenta cantar um hino ao Senhor. Vai lá, mesmo no banheiro, muito triste, começa a louvar a Deus, você vai ver a alegria em o teu coração, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe nessa noite, guarda esta palavra no seu coração e se prontifique, está sempre presente para cultuar a Deus, né? Porque Ele é digno, amém? Digno de toda a adoração, toda a celebração, e quem é crente genuíno sabe disso, e prima por isso, é prioridade em sua vida. Deus abençoe a igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém.